Olá, bem-vindos a julho. Neste mês ainda falamos dos tradicionais festas juninas, que passaram a ser julinas também. É hora de saber os direitos de trabalhadores que montam barraquinhas, preparam comidas típicas, soltam rojões e foguetes. Quais cuidados essas pessoas devem ter para não se machucarem? Junho e julho são os meses dos arraiás e você vai acompanhar como é feita a segurança dos trabalhadores que fazem esse tipo de festa. Nessa edição do Trabalho Legal, vamos ver também. Viajamos 362 quilômetros de Salvador até Monte Santo, município do Sertão Baiano, para acompanhar o impacto do projeto Vida Pós-Resgate. Para mim, a alegria maior do mundo, né? Estar aqui, saber que não vou ter precisar mais de sair daqui para ir trabalhar em outra região e nem em outra cidade. Veja como pessoas com deficiência são inseridas no mercado de trabalho. Os resultados são excelentes, né? Assim, nós podemos dizer que hoje, atualmente, nós temos 224 meninos trabalhando. Começa agora o Trabalho Legal. Em 6 de julho de 2015, foi promulgada a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Já se vão quase 10 anos que foi instituído o Estatuto para assegurar e promover condições de igualdade, exercício dos direitos e das liberdades fundamentais, mas ainda há muito que discutir sobre a inclusão social e a cidadania de todas as pessoas com deficiência. A lei trouxe mudanças para garantir que cidadãos com deficiência possam exercer seus direitos no mercado de trabalho. Isto inclui, além de acessibilidade, a igualdade de oportunidades em relação a outras pessoas que ocupam um mesmo cargo. Mas como as pessoas com deficiência têm se sentido e como tem sido o impacto da lei em suas vidas? É isso que vamos ver agora na reportagem de Luana Carvalho. Para que a pessoa com deficiência consiga um trabalho, não basta apenas que ela esteja qualificada na prática. A conquista formal continua sendo um desafio, tanto pelo preconceito como pela escassez de vagas no mercado de trabalho. Pensando nisso, a APAEDF mantém uma equipe de profissionais que auxilia as pessoas com deficiência a assimilarem conhecimentos para a conquista de uma colocação. É o chamado APAE Emprego. A gente vai tentar desenvolver com eles hierarquia, conhecimento de início, meio e fim de tarefa, conhecimentos básicos mesmo, questão de horário, acessibilidade, pontualidade. E aí, na verdade, a gente faz a colocação deles mediante as habilidades que eles vão apresentando, né? E as características que eles também demonstram, o interesse que eles têm em relação ao trabalho. Além do amparo educacional na fase de inclusão, a equipe também faz o acompanhamento profissional de quem já conquistou um emprego, auxiliando em situações de dificuldade e intermediando questões de conhecimento e noções de acessibilidade, ações que reduzem os riscos de demissões. Os resultados são excelentes, né? Assim, nós podemos dizer que hoje, atualmente, nós temos 224 meninos trabalhando, né? Pessoas com deficiência trabalhando, sendo acompanhados por nós, pela equipe. A gente percebe junto às empresas, né? Quando essas pessoas estão lá, a equipe fica mais humanizada, eles trazem eles agregam muito valor, né, a essa equipe, a essa empresa, a questão de vontade de trabalhar, compromisso, responsabilidade. Então, nós temos hoje 54 empresas listadas, né, que contrataram alunos nossos e temos hoje alunos que já estão há 17 anos, 18 anos. Esse ano nós tivemos a primeira aluna que foi aposentada mesmo por tempo de serviço, por idade. A Noélia passou pelo projeto. Ela tem deficiência intelectual e aos 23 anos conseguiu o primeiro emprego com carteira assinada. Ela é auxiliar de serviços em uma creche localizada em Brasília. Tô achando bom, legal. Por quê? Porque a minha primeira vez de trabalhar aqui. Sendo melhor do que você esperava ou era o que você esperava? Está sendo melhor do que eu esperava. E ela já tem planos para o primeiro salário. Vou ajeitar meu quarto, ajudar minha mãe na casa. Há 23 anos, Adriano trabalha na mesma empresa. Ele tem deficiência intelectual e toxoplasmose ocular em ambos os olhos.
Eu ajudo a minha tia, a minha mãe. Aí o dia que sobra eu compro lanche, roupa, calçado, pago dívida do celular para não atrasar também. Aí o restante, metade do dinheiro eu boto na poupança na conta lá. Um dinheirinho de R$50 eu vou botando no banco lá, que eu fiz um negócio lá. A gente tem um critério desenvolvido pela própria PAI, né? No caso, ela faz um encaminhamento para a gente. A partir desse encaminhamento é feita uma vivência com esses colaboradores, uma vivência de 3 dias. No caso, dentro desses 3 dias, tem a supervisão do próprio encarregado de serviços gerais e a direção pedagógica. Aí a gente faz toda uma avaliação criteriosa, né, mediante as funções que vão ser estabelecidas. Diante disso, a gente efetua a contratação, caso, né, tenha um desempenho, né, que seja agradável dentro do que é esperado. Há 9 anos existe uma lei no Brasil que assegura e promove a igualdade de condições com as demais pessoas, o exercício de direitos e liberdades. O objetivo é justamente a inclusão social, inclusive no mercado de trabalho. A partir do momento em que a gente passa a entender que a deficiência está nas barreiras, nessa interação da pessoa com as barreiras do meio, e que, a partir do momento que essas barreiras não existem, essa pessoa pode sim usufruir com equidade todos os demais direitos como as demais pessoas, ela pode trabalhar, ela pode frequentar espaços sociais, ela pode frequentar a vida como toda e qualquer pessoa em todos os espaços sociais, desde que tenha as adaptações razoáveis, desde que tenha as tecnologias assistivas e as adaptações necessárias para que ela possa usufruir esse direito. O Ministério Público do Trabalho, por meio da Coordenadoria Nacional de Promoção da Igualdade de Oportunidades, atua na conscientização da sociedade para aumentar o número de contratações de pessoas com deficiência. A Cor de Igualdade tem um projeto nacional de inclusão e acessibilidade das pessoas com deficiência e de profissionais reabilitados perante a Previdência Social, e esse projeto nacional, ele visa, então, trabalhar as maiores empresas localizadas em cada estado, no sentido de promover ações e de acompanhar de forma pormenorizada as contratações dessas empresas para o aumento da cota, através da fiscalização dos TACs e dos acordos judiciais que foram feitos com o Ministério Público do Trabalho. É muito gratificante, né? Pois a gente consegue ver o próprio desempenho deles aqui dentro, o próprio desenvolvimento, né? Tudo com a supervisão da própria PAI, que também presta esse auxílio também para a gente, né? E mediante isso a gente consegue, né, ficar bem feliz com as funções que são estabelecidas por eles, né? E vendo o próprio desempenho deles, né, no que é esperado dentro da própria instituição, da empresa. Nem sempre o trabalhador tem seus direitos respeitados porque o contrata. Em muitos casos, nem sequer o ser humano é tratado com dignidade. Pensando nessas pessoas que são submetidas a trabalhos análogos ao de escravo, o Ministério Público do Trabalho criou o projeto Vida Pós-Resgate. Acompanhe comigo agora, na reportagem de Carolina Vasco, história de trabalhadores no sertão da Bahia que foram resgatados na região sul do país. Viajamos 362 quilômetros de Salvador até Monte Santo, município do sertão baiano, para acompanhar o impacto do projeto Vida Pós-Resgate, voltado para apoiar pessoas que saíram do trabalho análogo à escravidão. Aos poucos, este projeto de recomeço vai ganhando forma. Para mim, a alegria maior do mundo, né? Tá aqui, saber que não vou ter precisar mais de sair daqui para ir trabalhar em outra região e nem em outra cidade. Só ir trabalhando aqui, para mim, já é uma grande alegria. Para mim e para todos os nossos amigos, né? A tranquilidade do hoje não reflete a experiência vivida por seu Manuel há um pouco mais de um ano, quando foi resgatado do trabalho em condições análogas à escravidão na região sul do país, mais precisamente em Bento Gonçalves. O caso envolveu o resgate de um pouco mais de 200 trabalhadores e famosas vinícolas da região. 3 trabalhadores conseguiram fugir, da localidade, fizeram a denúncia e os órgãos de repressão se uniram e formaram uma força-tarefa para ir até o local. A promessa era um salário de R$4.000 por 2 meses de trabalho. Seu Manuel relembra o que viveu. E lá muito frio, a gente adoeceu, a gente trabalhava doente, uma gripe mesmo, que até para dormir dava trabalho. Quando era de madrugada, o cara já
acordava com a arma de choque. Nós não precisava não, que nós levantava, quando via ele gritar, batendo nos ferros lá em cima, a gente levantava, ia escovar os dentes, e aí já se ajeitava, o carro tá na porta, a gente já saía, o cara já chamava pelo nome, a gente ia pro trabalho. Tinha vez saía 4 horas da manhã, vinha chegar 10, 11 da noite. Ele foi trabalhar, eu fiquei aqui bem, né? Aí depois, aí soube disso, o que estava acontecendo lá. Aí ele pegou, aí ligou pra mim, ficou chorando, disse que com fome, que tava passando fome, que as comidas lá eram ruins. Ele andava era assim, ó, segurando a calça de tão magro que tava. As vinícolas envolvidas no caso fizeram um acordo no Ministério Público do Trabalho e pagaram uma indenização por dano moral coletivo. Parte do dinheiro foi destinada para o que estamos vendo aqui, a execução do projeto Vida Após Resgate, uma parceria entre o Ministério Público do Trabalho e a Universidade Federal da Bahia. Somente aqui em Monte Santo, 7 famílias estão sendo beneficiadas. Uma vez resgatados, no momento ali, antes do retorno, foram pagas as verbas rescisórias, o que era devido, mas a partir daí, tentativas de acordo foram realizadas tanto com as vinícolas, que eram as tomadoras do serviço, quanto com a própria empresa, né, prestadora, empregadora. Com as vinícolas, nós conseguimos fazer um acordo, firmar um TAC, um termo de ajuste de conduta. Nesse TAC, houve a previsão de uma indenização por dano moral coletivo a ser pago, e em relação à empresa empregadora prestadora, aí sim nós tivemos que ajuizar a ação porque o acordo não foi formalizado. O projeto, que recebeu parte dos 7 milhões de reais firmados neste acordo com o MPT, atende a 3 municípios no chamado Território do Cisal: Monte Santo, Conceição do Coité e São Domingos. Aqui na região já era historicamente trabalhado por eles a caprinocultura e a ovinocultura. Então eles escolheram essas atividades e a gente atende a essa demanda deles com os recursos destinados pelo Ministério Público do Trabalho. Então o que a gente está vendo aqui agora é a construção de um aprisco em que eles estarão trabalhando, engordando animais para vender. Futuramente existe a possibilidade, inclusive, de eles estarem produzindo também leite. Além do aprisco, uma espécie de curral para cabras e ovelhas, está sendo construído um depósito em alvenaria. O apoio técnico do projeto vem da Prefeitura de Monte Santo. A nossa participação como engenharia está na supervisão, além da estruturação dessa proposta num projeto técnico, na questão do levantamento de quantitativos para que todo o material necessário para a execução da obra fosse disposto. Nós também temos a questão do acompanhamento, né, dos próprios profissionais que se dispuseram a estar ali, como os pedreiros, os ajudantes. Então, todo esse pessoal tem sido orientado e coordenado por nossa equipe. Mas, para tudo isso funcionar, os trabalhadores resgatados precisaram formalizar a Associação Vida Após Resgate. Givaldo é o presidente. Quando a gente recebeu essa proposta, a gente ficou já entusiasmado, por causa que, tipo assim, a gente trabalhar para nós mesmos já é uma coisa muito interessante, né? Muito boa, porque não é dizer assim, chegar a dizer, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo. Não, a gente vai trabalhar na força de vontade da gente mesmo, com a total liberdade, e é muito bom, né? Esse trabalho assim coletivo, a Ave Maria é muito mais. A Universidade Federal da Bahia, junto com o Ministério Público do Trabalho, vai estar apoiando o projeto em 3 ciclos produtivos. Num primeiro ciclo, a universidade o projeto financiará todo o recurso para insumo e aquisição dos animais. Os trabalhadores vão realizar o trabalho de engorda e, posteriormente, de comercialização desses animais. No segundo ciclo e no terceiro, o projeto vai financiar apenas a aquisição dos animais. Os recursos gerados no primeiro ciclo já serão utilizados pela associação para a aquisição dos insumos. Eu não tenho necessidade mais de voltar para lugar nenhum, só se for para passear mesmo e curtir uma praia, algo do tipo assim, mas fora isso, graças a Deus, eu não quero mais sair daqui não.
Em 2013, a Assembleia Geral das Nações Unidas instituiu a data de 30 de julho como o Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas. Por isso, no quadro Fala Trabalhador desse mês, vamos tirar as dúvidas sobre esse tema tão relevante para a garantia da dignidade de trabalhadoras e trabalhadores. Vamos ver. O que é considerado tráfico de pessoas? O tráfico de pessoas ele é um crime, então ele está previsto no Código Penal. E ele é visto como um fenômeno caracterizado por agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, acolher ou alojar uma pessoa mediante o uso de uma ameaça, de uma coação, de uma violência, de um abuso, de uma situação de vulnerabilidade da vítima, com a finalidade de submetê-la a uma condição análoga de escravo e também com a finalidade de exploração sexual e com a finalidade de remover órgãos ou tecidos de um corpo ou com a finalidade de adoção ilegal. Qual a punição para quem pratica tráfico de pessoas? A reclusão é de 4 a 8 anos, mas para além disso, o responsável pela prática do crime de tráfico de pessoas, ele também deve reparar a vítima e também terá que efetuar uma indenização pelo dano moral coletivo que causou a toda a sociedade, né, justamente pelo aviltamento, pelo desrespeito ali à condição humana. Para quem podemos denunciar o tráfico de pessoas? Para o Ministério Público, a denúncia pode ser feita através do site www.mpt.mp.br, através da opção Realize a Denúncia. E aí a pessoa deve descrever todos os fatos que considerem ali caracterizar uma situação de tráfico de pessoas. E vamos continuar falando sobre a garantia de dignidade a trabalhadoras e trabalhadores? Não saia daí. No próximo bloco, vamos falar um pouco mais sobre o projeto Vida Após Resgate no Roda de Conversa. Eu volto já já. Saímos do assunto direitos de pessoas com deficiência para falarmos de direitos trabalhistas. Aqueles que valem para qualquer pessoa que mantém um vínculo empregatício com outra, ou pelo menos deveriam valer. O caminho é longo e não dá para seguir em frente sem ajuda. Para entendermos um pouco mais do projeto Vida Após Resgate, eu recebo aqui no estúdio a Procuradora do Trabalho no Distrito Federal e vice-coordenadora de enfrentamento ao trabalho escravo e tráfico de pessoas no DF e membro auxiliar no Comitê de Combate ao Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas do Conselho Nacional do Ministério Público, doutora Alice Sobral. Doutora Alice, é bem isso a proposta do pós-resgate, né? Que a pessoa tenha uma dignidade. Como tudo isso começou? Como esse projeto começou? O projeto Vida Após Resgate começou no ano de 2017, com a proposta de prevenir e dar assistência, atendimento às vítimas de trabalho escravo e tráfico de pessoas. Então, por meio da garantia do acesso à terra e aos meios de produção, de forma que os trabalhadores e trabalhadoras recebam os frutos do seu trabalho, se pretende prevenir o trabalho escravo e o tráfico de pessoas e atender as pessoas que já foram vítimas dessas práticas tão violentas. Nós sabemos que o Ministério Público do Trabalho não está sozinho. Tem aí o Ministério do Trabalho. Faltam alguns elementos para que esse trabalho de resgate e essa tentativa de coibir mesmo que haja o trabalho, que a pessoa fique em situação análoga de escravo, ocorra? Sim, é importante fazer um breve apanhado, né? Uma introdução a como se desenvolveu a política pública brasileira de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Porque ela iniciou já há alguns anos, mas com um viés somente criminal. E também com pouca articulação entre as instituições que são responsáveis pelo enfrentamento ao tráfico de pessoas. E aí é nesse ponto que está a política pública brasileira, de unir essas instituições para, por exemplo, replicar ou se unir ao fluxo de combate ao trabalho escravo que já existe no Brasil e que elevou o país ao nível de uma referência na comunidade internacional, para que o grupo haja de forma articulada
e vá mesmo em todos os casos denunciados de tráfico de pessoas. Nós sabemos de resgates que aconteceram, inclusive na reportagem, a própria colega fala agora no final do ano, na questão das vinícolas, né, a Bahia, enfim, o sul do país, na verdade, agora a Bahia. Quando a gente fala dessas pessoas resgatadas, nós também temos números de pessoas que voltaram para o trabalho análogo à escravidão? Esse é um ponto que eu não poderia deixar de mencionar com relação aos dados e aos números que nós não temos. O não dado, a ausência de dado, é uma informação, é um dado também, né? E é por isso que a política pública de enfrentamento ao tráfico de pessoas realmente precisa avançar em unir as instituições. Porque o que acontece? Cada uma das instituições, e aí citando assim o fluxo básico, né? O Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal também, eventualmente, e aí o Sistema de Justiça, a Justiça do Trabalho, a Justiça Federal, a Defensoria Pública da União. Esse é o fluxo básico. Precisa conversar cada vez mais e é necessário padronizar até o conceito, a forma de lidar com o tráfico de pessoas, para que a gente supere essa lacuna dos dados, porque na realidade os dados não existem, porque talvez a atuação também não esteja acontecendo a contento, ou esteja acontecendo de forma desarticulada, e aí uma instituição não fica sabendo o que a outra está fazendo. Mesmo faltando esses dados, a gente não pode deixar de dar aquele alerta. Quem denuncia? Eu vi alguma coisa, senti alguma coisa estranha, como foi o caso, por exemplo, da Madalena, que nós em programas passados até falamos aqui sobre ele. Quem faz essa denúncia? É só o trabalhador que está sendo submetido? Quem viu? Como fazer a denúncia? Qualquer pessoa, em qualquer situação, seja visitante de uma residência, seja na condição de consumidor ou consumidora numa loja, enfim, qualquer situação da vida nossa enquanto cidadão ou cidadã, pode e deve denunciar situações estranhas que pareçam tráfico de pessoas. O canal do Disque 100 é o principal canal de recebimento de denúncias. No Ministério Público do Trabalho também temos os canais de denúncia, é só colocar no Google, que aparecem lá os canais em todos os estados. E os outros órgãos também têm os seus canais de denúncia, se colocar no Google, canal de denúncia tráfico de pessoas vai aparecer. Por favor, denuncie. Muito obrigada mais uma vez, doutora Alice, por estar aqui com a gente, esse assunto tão importante. A gente não poderia deixar de falar com a senhora nesse momento, que já está assumindo um novo momento de trabalhar com pessoas em situação análoga à escravidão. Muito obrigada por estar aqui com a gente no programa. Obrigada. Depois de conhecer mais esse belíssimo trabalho do projeto Vida Após Resgate, feito em parceria com outros órgãos, dá até vontade de falar de festa, né? Quem vê tudo montado nas tradicionais festas juninas e julinas, não pensam na trabalheira que isso dá. Imagina como precisa ter atenção quem monta toda aquela estrutura para evitar acidentes que possam machucar um visitante. É sobre esses cuidados que os trabalhadores que montam aquela belezura toda devem ter, que vamos falar agora. Seja sincero, quando a gente olha o calendário e dá de cara com os meses de junho e julho, qual a primeira coisa que vem à cabeça? Claro, os arraiás. Além da música, nessa atração nordestina, não podemos esquecer das comidas típicas, que vão do milho à canjica. Mas tudo isso só é possível graças ao que acontece bem antes. Cada detalhe é pensado e montado com todo o cuidado. Aliás, nesse espetáculo, a segurança no trabalho é prioridade. O Lion é técnico de luz e som. Assim, ele deixa tudo afinado, mas sem esquecer dos equipamentos que protegem a vida. Bom, aqui a gente sempre se preocupa em subir com a cinta, né, de segurança, sempre está com capacete. A gente sempre, aqui no caso como é baixo, a gente está usando a escada, mas se subir a gente coloca a cinta, o capacete. A parte de energia sempre está preocupado com a parte de energia, sempre medir, ver se o palco está aterrado, que isso é muito importante, entendeu? E se o pessoal do palco está atento à segurança, quem disse que a equipe da limpeza não segue o mesmo caminho? A dona Neuza é a simpatia em pessoa. Com esse sorrisão no rosto, ela se esforça para deixar tudo impecável para a hora do arraiar, mas sem deixar de se cuidar.
Nas mãos estão as luvas para evitar se machucar com o cabo da vassoura e nos pés as botas para garantir que não vai escorregar ou pisar em algo que possa causar um ferimento grave. A empresa sempre passa para a gente como usar os EPIs, quais situações que a gente pode estar fazendo e a situação que a gente não pode, onde precisa de algo mais complexo para o trabalho. Tudo isso a gente tem o treinamento da empresa sempre. E toda essa segurança tem justificativa. Dados publicados em abril pelo Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho mostram que entre 2016 e 2022, quando foi feita a última pesquisa, quase 16 mil trabalhadores perderam a vida durante o serviço no Brasil. E não é só isso. Os dados mostram ainda um aumento de 11,7% no número de acidentes trabalhistas típicos, que não resultaram em morte. Em 7 anos, subiram de 354.084 para 418.684. No total, os casos de acidentes típicos, incapacitante permanente, doenças do trabalho, óbitos e acidentes de trajeto somaram 656.667 em 2022, uma alta de 10,6% sobre o registrado em 2016. Por isso, o Ministério Público do Trabalho tem a atribuição para atuar nesses casos, com fiscalizações e ações de prevenção. Às vezes acontece de uma empresa ter uma irregularidade que gera um acidente do trabalho, mas uma vez que esse acidente do trabalho aconteceu e a fiscalização vai ao ambiente da empresa, ou mesmo o Ministério Público do Trabalho, por meio dos seus membros, seus peritos, vão ao ambiente de trabalho da empresa, outras irregularidades são constatadas. E uma vez que elas sejam constatadas, de ofício é possível que o Ministério Público do Trabalho exija a correção daquela irregularidade, até justamente para evitar que outros acidentes aconteçam, ainda que por motivos diversos. De um modo geral, as empresas têm responsabilidade direta em relação à segurança dos trabalhadores, ainda que eles sejam terceirizados. Então, a maior parte delas, como o SESC, mantém supervisores nos locais de trabalho. Nós envolvemos também a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é formada por empregados do SESC, para que eles acompanhem e tenham uma atenção na segurança de todos aqueles que estão prestando serviço, independente se são empregados do SESC ou colaboradores terceirizados. Segurança para quem monta o arraiá, segurança para quem trabalha durante a festa e segurança para quem se diverte. Nessa combinação, o acidente é um elemento que dificilmente será visto por aqui. Depois dessa reportagem, deu vontade de comer uma pamonhazinha, não deu, Sabrina? Não é má ideia, hein, Madê? Não mesmo, mas o que eu quero mesmo de você é o que bombou nas redes no mês passado. Vou te contar agora, olha só. Junho é marcado pelas tradicionais festas de São João no Brasil inteiro, mas também pelo Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. E o assunto foi destaque em nossas redes sociais. Em parceria com o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, a Justiça do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego e a Organização Internacional do Trabalho, o MPT lançou a campanha contra o trabalho infantil de 2024. O trabalho infantil que ninguém vê. O tema chama atenção para a invisibilização do trabalho infantil. De acordo com a PNAD contínua de 2022, o Brasil registrou um aumento nos casos de trabalho infantil e atingiu a marca de 1,9 milhões de crianças e adolescentes nessa situação. A exploração está presente em áreas urbanas, como no comércio ou nas oficinas de costura, mas também pode ser encontrada nas áreas rurais, principalmente na agricultura. Dados da OIT e do Unicef mostram que existem 122,7 milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil em áreas rurais, enquanto em áreas urbanas esse número cai para 37,3 milhões. Em nosso perfil, você encontra outros posts da campanha com mais informações e ações do MPT contra essa prática. Denúncias podem ser feitas pelo Disque 100, pelo sistema IP e também pelo site do MPT, que aparece aqui na sua tela. 2024 é ano eleitoral, mas você sabe o que é o assédio eleitoral?
com o objetivo de chamar atenção para esse crime, caracterizado pela coação ou pressão sobre escolhas políticas no trabalho ou nas redes sociais, prometendo vantagens ou impondo penalidades por conta de preferências políticas, o Conselho Nacional do Ministério Público, com o apoio do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, lançou a campanha Diga Não ao Assédio. Só no último pleito foram mais de 2.300 denúncias, principalmente após o primeiro turno das eleições presidenciais de 2022, um aumento que destaca a urgência de combater essas práticas. Denúncias podem ser feitas no site do MPT, www.mpt.mp.br. E se você ainda não acompanha a gente no Instagram ou no Twitter, é hora de conhecer os perfis oficiais e ficar por dentro. Vem curtir, comentar, salvar e compartilhar as postagens no endereço que aparece aqui na sua tela. Por hoje é isso, Madê. Que bom, Sabrine, muita coisa aí nas redes sociais. E assim nos despedimos de você de casa. A gente fica por aqui. Continue seguindo a MPT nas redes sociais, acessem a página no YouTube e revejam outros programas. Tchau, até o mês que vem. Tchau, tchau.